A TV O Vale conversa com o novo secretário de Educação de São José dos Campos, Célio Chaves. Formado em História pela USP, ele respondeu a questões relacionadas à pasta e a pontos críticos da atual administração, como a falta de vagas em creches e o desempenho abaixo da meta no IDEB. Confira. Célio, qual será a sua primeira ação frente à pasta? A primeira ação, de fato, vai ser tomar pé da secretaria. A gente hoje de manhã fez uma visita à secretaria, conhecendo os diversos setores. Então, a intenção no primeiro momento é garantir a continuidade, a transição, para que não haja solução de continuidade. Então, basicamente, vão ter que ser feitas algumas ações que a gente já está informado. A primeira dela é a questão do prorrogar os contratos ligados à segurança das escolas, que só vai poder ser feito a partir do dia 2 de janeiro. Algumas ações com relação à atribuição de aulas que tem que ser acompanhado para que as aulas possam começar normalmente em fevereiro, no momento correto, E isso seria a primeira ação, vamos dizer assim. Na última nota do IDEB, São José tirou 4,9, ficou abaixo da meta aí estipulada pelo MEC. Como fazer São José ultrapassar essa meta e atingir a meta estipulada pelo MEC? Justamente, a questão fundamental do ensino é a qualidade. E a qualidade tem que estar no centro da ação da gestão escolar. E a qualidade passa por você valorizar o professor em sala de aula, porque grande parte da educação acontece na sala de aula, ou a maioria do tempo é na sala de aula. E toda a estrutura de apoio, os OPs, os diretores, os assistentes, tem que estar em função dessa ação, que é a ação do professor na sala de aula. O investimento em tecnologia, porque São José é uma cidade com um perfil tecnológico, então é importante ampliar cada vez mais esses investimentos na tecnologia educacional e você poder usar dos recursos que a cidade, que a educação possibilita hoje. A relação com a comunidade escolar, os pais e alunos é muito importante, porque a educação acontece nessa interação. Então a qualidade tem que ser o centro da ação. Como o senhor pretende gerir um orçamento de 429 milhões previstos para a sua pasta no ano que vem? Então, justamente trabalhando essa democratização da relação com o professor, com a comunidade e estabelecendo, cumprindo as prioridades assumidas na campanha. Então, a qualidade estando no centro, você precisa, no caso, por exemplo, da educação infantil, ampliar o acesso de vagas, que é o setor ainda que tem um déficit de atendimento, cumprir o plano nacional de educação, que é implantar o plano municipal, das perspectivas dos próximos anos, você realizar a alfabetização aos 8 anos, que é uma meta do Pacto Nacional pela Alfabetização aos 8 anos, que a presidente Dilma lançou recentemente, trabalhar a questão da ampliação da escola de ensino integral, que é uma proposta que o prefeito eleito se comprometeu. Também, apesar de não ser uma atribuição direta do município, mas é fundamental para agregar valor à cidade, para atrair emprego, para atrair renda, para atrair novas empresas, a questão da profissionalização. Aí a parceria com a Fundasa é muito importante, porque você trazer o Programa Nacional do Ensino Técnico, de certa maneira já está começando, para profissionalizar e qualificar os jovens, e também a população adulta, que vá para possibilitar que a gente tenha a mão de obra mais qualificada e, portanto, um crescimento maior da cidade, mais oportunidades que dependem desse avanço da educação. Esse valor de 429 milhões é necessário para cumprir todas as metas estipuladas pelo governo do futuro prefeito Carlinhos Almeida? Olha, nós vamos ter que fazer um estudo mais detalhado com relação a compatibilizar dentro do Plano Municipal de Educação as metas com o orçamento existente. Existe hoje alguns estudos feitos pela universidade, no caso a Universidade de São Paulo tem um estudo
que tenta compatibilizar isso, que inclusive foi patrocinado pela CAPES, né, o INEP, que é o órgão do MEC, e a gente vai fazer um afinamento, né, com relação a uma compatibilização entre essas duas áreas, que é você realizar as metas. Para isso você precisa ter a gestão financeira que a viabilize. Então, compatibilizar essas duas ações é um desafio que nós queremos trabalhar muito para que, de fato, as metas sejam compatíveis com os recursos. Né? E falando até mesmo em plano de governo, nessa terça-feira o prefeito Eduardo Cury apresentou o plano de metas, ou melhor, plano de gestão, o plano de metas aí, que é um estudo feito desde 2010. O senhor já teve acesso a esse material e como que o senhor analisa esse material? Então, eu li a proposta, né, do Plano Municipal de Educação preparado pela atual administração. Que eu acho? Eu acho que a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né, até porque o plano ainda não foi aprovado no Congresso, o Plano Nacional de Educação, e no momento que ele for consolidado na lei, sancionado pela presidente, tem-se 1 ano para que o município faça o seu plano. Então nós temos que partir do plano final, né, que vai virar lei federal, e teremos 1 ano para fazer o ajuste aqui no município. Então a gente vai retomar esse debate no momento que o plano for sancionado pela presidente. O senhor já possui hoje cerca de 45 escolas municipais. Há dentro do seu plano de governo a possibilidade de criar novas escolas? Quantas escolas seriam criadas? Em quais bairros elas ficariam? Hoje está em construção 2 escolas, né, que devem ser inauguradas aí no ano que vem, que é na Jardim República, na Zona Sul, e também lá na Zona Norte, no Alto de Santana. Então, a rede já, até meados de 2013, ela vai ter mais 2 escolas de ensino fundamental. Existem vários projetos para construção de novas escolas, né? Isso acontece porque a população da cidade é dinâmica, existe construção de novos conjuntos, colocam demandas em várias regiões. Então tem previsão de MF para a região do Frei Galvão, na região do Cajuru, né? E nós vamos dar continuidade seguindo a demanda da cidade, né? A expansão e o crescimento populacional e a demanda de ensino fundamental. Para quando seriam essas escolas? Essas 2 que eu citei no início, elas já estão em construção, uma vai ser inaugurada do Jardim República agora em fevereiro ou março, e depois a do Alto Santana está previsto, do Alto do Vila Paiva está previsto para, me parece que outubro. Aí tem a proposta de construir uma outra também ali na região do Jaguari, né, que é também Zona Norte, está em fase vai abrir a licitação. Então nós devemos licitar novas escolas a partir de janeiro agora, nessa política de atender a demanda que a cidade tem, isso articulado com o Estado, né, para compatibilizar as vagas, né, porque são 2 redes que são complementares. Qual a sua opinião a respeito da municipalização das escolas estaduais? O senhor pretende dar sequência a essa iniciativa? Foi um compromisso do prefeito eleito, essa questão da municipalização, e nós assumimos um compromisso vinculado ao ciclo 1, né? Quer dizer, os anos iniciais, os chamados anos iniciais do ensino fundamental. E aí você tem vários caminhos. Por exemplo, essas 2 escolas que estão sendo construídas, de certa forma, são uma municipalização, porque o Estado está participando, né? O Estado, parte do recurso é do Estado, e vai atender uma demanda que teoricamente o Estado deveria assumir, e que ele está repassando e indiretamente está realizando uma municipalização. Com relação à administração propriamente de municipalizar escolas já existentes do Estado, nós temos o compromisso, o Carlinhos assumiu o compromisso nessa gestão de trabalhar para municipalizar as 22 escolas que existem hoje de primeiro ao 5º ano. É lógico que isso tem que ter um ritmo, porque para você poder fazer uma transição que seja pacífica, que possa contemplar a demanda da comunidade e também as expectativas dos profissionais que estão lá, né? Então você tem um ritmo que não é assim você chegar e decretar, né? Ele vai ter um processo.
Mas a intenção é trabalhar para que esses 7.700 alunos dessas 22 escolas venham a integrar a rede municipal numa perspectiva aí de 4 anos. Dentro de 4 anos há a possibilidade? Então? Sim, pelo menos essas 7.800 crianças a gente trazer para a rede municipal. Como o senhor avalia o atual plano de carreira dos professores e haverá alguma política nesse sentido? Olha, eu não me debrucei ainda sobre o plano de carreira, né? Eu sei que existe uma série de críticas dos professores com relação ao plano. A gente vai, chegando lá na secretaria a partir do dia 2, a gente vai se debruçar e tentar ver que ajustes são necessários, até para que o plano possa ser eficaz, né, para cumprir as suas metas. Não só de atender o professor, que a gente quer investir no professor, porque a gente, como repito, a gente considera o professor fundamental no ensino, mas também de fazer acertos que possam ser necessários para que possam ter um bom desempenho. Mas não temos ainda uma avaliação mais global do plano. Na opinião, pela experiência até mesmo do senhor, o que seria, quais seriam esses problemas pontuais que existiriam na carreira do professor, no plano de carreira? O que o senhor percebe que é necessário mudar já o quanto antes? Olha, existe uma demanda que nos foi colocada na campanha, que é com relação aos especialistas, aos cargos de direção, que são funções de confiança, e que hoje existe uma dificuldade da administração em preencher esses cargos, porque o plano não daria o estímulo necessário. Essa é uma questão que nós vamos ter que avaliar, né? Não sei ainda qual o melhor encaminhamento para isso, mas é uma questão que nos preocupa, porque realmente é preciso ter o professor na sala de aula, mas você precisa também ter a definição das diretrizes, a organização do sistema, e são esses profissionais que estão fora da sala de aula que são os agentes fundamentais para essa organização do sistema escolar. Então é preciso talvez fazer algum tipo de adequação, mas a gente ainda não tem uma avaliação sobre isso, qual a melhor solução, se isso não é um problema, né? Porque às vezes no primeiro momento, quando você estabelece uma proposta, você tem alguns ruídos, alguns atritos, e eventualmente aquilo se dilui com o tempo, né? Permanecendo essa situação de dificuldade de preenchimento dos cargos, vai ter que ser feito alguma avaliação e talvez alguma mudança com relação a isso, mas eu não saberia te dizer nesse momento como fazer isso. A gente ainda vai avaliar, vai estudar, né? Um dos problemas enfrentados aí pela atual administração é a falta de vagas em creches. Uma entrevista até mesmo do vereador Wagner Balieiro aqui para o jornal Vale aponta que esse déficit é de 6 mil vagas, em torno de 6 mil vagas. Como solucionar esse problema? O déficit, na verdade, se nós pegarmos o censo de 2010, o déficit absoluto são 16.500 crianças. É lógico que a creche não sendo obrigatória, você não necessariamente, a família é obrigada a colocar a criança na escola. Portanto, a demanda ativa que nós conseguimos apurar durante o processo eleitoral, que é o número que o MEC trabalha, é de 6.200 crianças, né? E isso é uma demanda que a gente vai chegando lá, nós vamos conferir, né? Porque verificar os dados que a administração está oferecendo. A administração nos informou há 15 dias atrás que esse déficit hoje seria de 1.600 crianças, o que eu quero verificar. Mas existe um compromisso, por exemplo, do MEC em atender 1/3 desse déficit com os recursos para a construção de novas creches. Existe uma série de creches que estão sendo construídas, então essa vai ser uma ação que a gente vai continuar essa expansão de creches. Talvez a gente faça outras ações para tentar diminuir ao máximo esse déficit e chegar em algum momento, não sei se até o final dessa gestão, zerar a demanda ativa. Essa é uma aspiração que a gente tem. Mas teremos que estudar o orçamento, a capacidade do poder público de fazer essa expansão num tempo relativamente curto, que é o tempo de uma gestão de 4 anos.
mas a meta é, em algum momento, chegar zerado nesse déficit, que eu acho que talvez é a última grande meta do município a atingir em termos quantitativos de acesso ao ensino básico. Então a promessa do Carlinhos em zerar a fila da creche pode não acontecer em 4 anos? Na verdade, nós vamos trabalhar com esse número para chegar em 2016, né, com o déficit ativo zerado. Né? Mas há essa possibilidade? A avaliação nossa é que há essa possibilidade, mas ainda temos que detalhar essas metas. Porque quando você preencher esse déficit ativo hoje, você cria um novo estímulo à demanda. Porque, como eu te disse, o déficit absoluto são 16 mil crianças. Hoje, por exemplo, essas 10 mil que não procuram creche, uma parcela dela, no momento que você preencher esses 6 mil, vão também buscar a família, é a chamada não procura por desalento, né? Então, se você zerar o déficit hoje, você pode estar gerando uma nova demanda, e aí a gente não tem previsão para cumprir isso numa gestão, né? A gente quer trabalhar, ser muito realista, mas nós vamos perseguir essa meta. Há uma promessa de campanha do Carlinhos Almeida que pretende dar um tablet para cada aluno. Como viabilizar esse projeto? Hoje, o município tem condições de adquirir. Nós estamos nos preparando para isso já. Nós temos tivemos uma conversa no final de ano com o MEC, o Carlinhos tinha emenda parlamentar, ele já direcionou para isso. Então nós vamos já no ano que vem agora já ter uma certa quantidade de tablets, mas isso envolve um processo. Para que você possa dar um tablet por aluno, e o compromisso que nós assumimos do 6º ano ao 9º ano, você precisa primeiro formar o professor, né, dar o acesso anterior ao professor. E a prioridade do MEC em 2013, que nós concordamos, é que você não adianta você dar o tablet pro aluno se o professor não tem. Então, a prioridade em 2013 vai ser garantir o tablet ao professor, fazer o treinamento, garantir o suporte de informática, porque se você também, né, de rede, Wi-Fi, não adianta você dar o tablet se você não tem o acesso à internet. Hoje o computador ou o tablet sem o acesso à internet, ele é inoperante, vamos dizer assim. Então, em 2013 nós vamos estar trabalhando para viabilizar, a partir de 2014, trabalhar com o tablet com os anos finais do ensino fundamental. Né? E na opinião do senhor, quais foram os principais erros e acertos da atual gestão do PSDB frente à educação? O que eu avalio que talvez seja o grande problema dessa gestão? É a relação das políticas com a comunidade, com o professor, as políticas públicas, a maneira de implementar, que de certa maneira não deu a devida ênfase na participação social, no diálogo com a sociedade, no diálogo com o professor. E, portanto, eu acho que isso torna uma dificuldade para a qualidade de ensino. Eu defendo que a qualidade está intrinsecamente ligada à participação social. A qualidade de ensino não é uma coisa que você pode abstrair e de uma forma de cima para baixo você implementar. Ela é uma construção social. E sendo uma construção social, ela pressupõe o diálogo, ela pressupõe essa articulação entre direção, professor, aluno, pais e comunidade. E nós vamos dar muita ênfase nessa articulação. Não é nem tanto você mudar propostas e projetos, porque são políticas públicas. Sendo políticas públicas, elas estão consolidadas em lei, e a lei, o gestor, ele deve cumprir a lei. É a forma de fazer que eu acho que precisa ser mudada. Então, a intenção é que
de fato, a gente construa uma interação com a comunidade, com os pais de alunos, com o próprio aluno, com o professor, fazer com que, de fato, a escola possa ser um ambiente democrático de construção do conhecimento e portanto, da qualidade de ensino. E por que o senhor se acha qualificado para assumir a Secretaria de Educação de São José pelos próximos 4 anos? Isso é difícil de te dizer, né? Porque é uma pergunta que você teria que ter feito ao prefeito eleito. Que se ele considerou que eu sou qualificado, eu acredito que... quem sou eu para dizer para ele que eu não sou? Eu estou nessa vida, como eu te disse no início, antes até de gravar, né, desde a minha juventude. Então eu tenho uma formação, eu acompanho as políticas públicas desde a minha adolescência. Ajudei a fazer algumas leis que hoje estão aí aprovadas, alguns artigos lá que o Carlinhos apresentou, algumas MPs da presidente Dilma, inclusive com relação à educação, eu ajudei a redigir. Então eu acho que, no mínimo, alguma contribuição eu tenho a dar. Obrigado e boa sorte aí frente à pasta. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com a população de São José, com o jornal. Eu acho que essa é a função do gestor, do poder público. Acho que é importante ter esse diálogo democrático e que estamos aí para justamente fazer essa construção coletiva.